Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A Rumo, maior operadora ferroviária do país, lançou em março o relatório anual de sustentabilidade da empresa. O documento reúne os principais marcos de atuação em 2024, especialmente os relacionados com temas ESG, ou seja, ambientais, sociais e de governança. Entre os principais destaques de 2024, a Rumo alcançou uma redução de 3,3% nas emissões específicas de gases de efeito estufa em comparação ao ano anterior, mesmo com aumento de 3% no valor transportado, que totalizou 79,8 bilhões de toneladas por quilômetro útil, o quarto recorde anual consecutivo. Quando a gente pensa na matriz de transportes brasileira, ainda é uma matriz muito dependente do transporte rodoviário. Então, a gente tem aí cerca de 20 a 25% em transporte ferroviário, mas a imensa maioria, algo da ordem de 80% das cargas, ainda são transportadas por caminhão. E aí, numa dinâmica de que uma ferrovia emite alguma coisa da ordem de 12 gramas de CO2 por tonelada transportada por quilômetro útil, em vez que o caminhão representa uma emissão de 100 gramas de CO2 para transportar essa mesma tonelada em um quilômetro útil. Então, toda vez que a gente cresce em volume transportado, você tem uma contribuição importante em substituir um modal mais poluente por um modal menos poluente. Para além desse ganho do ponto de vista de matriz de transporte, que vem com o aumento da capacidade, com o aumento do volume transportado na ferrovia, a Rumo ela também vem investindo nos últimos anos para ser mais eficiente, então para reduzir essa emissão unitária que hoje a gente tem na ordem de 12 gramas. Uma eficiência operacional que evitou a emissão de 6,9 milhões de toneladas de CO2, volume que seria liberado caso a mesma carga tivesse sido transportada por caminhões. E nesta missão, a tecnologia tem sido uma importante aliada. A gente vem, por exemplo, aumentando a extensão dos nossos trens. A Rumo operava há 6 anos atrás trens de 80 vagões por cada trem. A gente passou a operar trens com 120 vagões e na virada do ano fez um novo salto para trens de 135 vagões. Isso vem, por exemplo, de aporte de tecnologia na condução desses trens. Então, quando o trem sai de Rondonópolis, ali no sul do estado do Mato Grosso, e desce até o Porto de Santos, uma parte importante desse trajeto já não é mais o maquinista que pilota a locomotiva, toda a parte de tração da locomotiva é controlada por tecnologia e aí buscando um nível de maior eficiência na condução desse trem. Então, são exemplos aqui de investimentos que a gente vem fazendo ao longo do tempo, que é uma jornada de redução de consumo de combustível, que é a origem da maior parte das nossas emissões. E aí, isso é bom do ponto de vista de sustentabilidade, isso ajuda a companhia a ser mais eficiente, a emitir menos CO2 para transportar a mesma tonelada na mesma distância. Isso também é muito bom do ponto de vista econômico, porque de maneira, quando eu olho a estrutura de custo da companhia, nas suas diferentes classes, nos seus diferentes tipos de custo, o combustível acaba sendo o principal custo da Rumo para realizar o transporte ferroviário. A preocupação com o meio ambiente é um dos fatores que tem impulsionado um novo investimento no setor ferroviário, mas, segundo Felipe Saraiva, este crescimento também tem outros motivos. Nos últimos anos, o Brasil acelerou essa agenda. Então, se eu resgatar um histórico recente do setor, a gente teve lá em 2020 a renovação da Malha Paulista, então esse era um contrato de concessão que venceria em 2028. E ele foi renovado por um período de mais 30 anos, até 2058, o que viabiliza investimentos para a competitividade e para a maior produtividade desse sistema e também para que esse sistema tenha um maior nível de segurança. A gente teve o advento das autorizações ferroviárias, então hoje existe um novo modelo regulatório no formato de investimento privado por meio de uma autorização. O projeto que a Rumo faz hoje no Mato Grosso, por exemplo, é o primeiro projeto de autorização ferroviária em construção. E aí não só as nossas ferrovias, mas a gente viu no setor como um todo um movimento de renovações. A MRS renovou sua concessão, a Vale renovou suas concessões ferroviárias, o que destrava aqui investimento para frente. A gente precisa acelerar mais essa agenda, mas é uma agenda que ganhou tração
nos últimos anos. Felipe finaliza destacando outro aspecto importante presente no relatório: o número cada vez maior de mulheres na empresa. A Rumo avançou para 30% de mulheres em cargos de liderança e registrou um aumento de 13,5% no total de colaboradoras em 2024. Diversidade é uma jornada, Alex, e a gente está muito contente com a cada passo que a companhia vem evoluindo nesse sentido. Eu acho que a gente ainda não chegou no patamar que a gente gostaria, mas é nítida a evolução e em todos os níveis. Quando eu olho a proposta hoje de chapa de conselho de administração para a nossa próxima assembleia, é uma proposta que dos 9 conselheiros, 4 serão mulheres. Quando eu olho o meu nível de presidente e vice-presidente, meu nível de C-level na organização, eu já tenho 2 mulheres, eu não tinha mulheres até então. E aí na organização como um todo, a gente chegou no patamar de 30%. Então, 30% do nosso time de ferroviários, ele já é composto por mulheres e a tendência é que isso vá aumentando nos próximos anos. E a gente tem fomentado isso por meio de programas. Então, eu tenho programas, por exemplo, de manobradoras, que é o começo da carreira de um maquinista, já com mulheres sendo treinadas para ocupar essa posição. E o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos demais países do mundo já está valendo, uma medida que impacta o comércio exterior e que será alvo de debates semana que vem em Santos durante o Brasil Comex Experience. Leonardo Renales, organizador do evento, comentou o cenário após a decisão de Donald Trump. Vamos ver. Antes desse tarifaço de ontem, nós tivemos uma medida contra o pessoal do aço, que já foi impactado há pouco tempo atrás. Foi um setor que já sentiu muito. E hoje, essa tarifa sobre todos os nossos produtos vai impactar certamente. O Brasil não foi tão afetado assim como outros países asiáticos, por exemplo, que tiveram uma tarifa bem maior. O Brasil teve uma tarifa igual aos outros países da América do Sul, então tem impacto. Tem impacto, a ordem do comércio global ela está sendo redesenhada. O Trump, com as suas ações, ele está forçando o mundo todo a ir para a mesa e falar das bases de negociação. Ou seja, o preço que eu tenho do produto hoje, como exportador, ele precisa ser atualizado. Então, tanto o comprador quanto o vendedor vão ter que ir para a mesa para ver como equacionar isso a fim de manter a cadeia com algum nível de estabilidade. Se é que isso é possível hoje, né, Alex? É muito complicado quando o governo tem uma influência e coloca a mão na transação comercial entre os países de uma maneira muito forte, tem um impacto muito grande. Para o brasileiro, para as empresas brasileiras, eu enxergo como uma oportunidade. Por quê? Nós já estamos vindo de uma posição histórica de uma baixa no comércio global. De tudo que é comercializado no mundo, em valor, o Brasil tem participação de 1,43% apenas. Então, é uma participação muito baixa ainda. A China lidera o ranking com 14% de participação global. Em segundo vem os Estados Unidos e depois vem a Alemanha. E o Brasil figura ali apenas na 24ª posição, atrás de países como Panamá, Rússia e Áustria. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.